Uma vez que a gente conseguiu entender já qual é a função principal do App Center APS, a gente começa a se encaminhar para a parte de entender como que a gente consegue fazer isso ficar aplicado na nossa empresa. Então, a gente vai começar a ver qual é o macro fluxo de informações, ou seja, de onde a informação vem, para onde ela vai. Falar um pouco mais de apontamentos, que é um ponto bastante importante para a gente, e a infraestrutura do ponto de vista de TI, tá? Esse primeiro slide ele acaba ilustrando um pouco como funciona essa relação de dados entre o RP, o App Center APS e o chão de fábrica, tá? Então tudo começa aqui no lado esquerdo, né, no nosso RP, que é a nossa origem de dados. Então a gente vai tentar deixar a maioria dos dados que a gente puder dentro do RP, para a gente poder ter uma fonte única de verdade, né? Então eu sei que às vezes a gente não consegue colocar todos os dados dentro do RP e a gente pode acabar recorrendo, por exemplo, a planilhas, né? Existem alguns clientes que não têm um RP de mercado, eles desenvolveram o próprio, ou às vezes eles usam até planilhas, então a gente consegue fazer essa composição de dados vindos do RP e dados vindos de planilhas. Uma vez que a gente pegou esses dados, a gente pode ter tanto a parte de planejamento, que a gente conversou antes, quanto a de sequenciamento. Vamos começar pela de planejamento, tá? Então, quando a gente vai falar de planejamento aqui, a gente vai estar precisando de informações de estoques, de previsão de vendas, de pedidos e de parâmetros. O que são esses parâmetros? Eles são, por exemplo, data de validade de um certo produto, ele é, por exemplo, um tamanho de lote que você faz a tua compra, né, o teu lote de ressuprimento, os teus níveis de estoque, como é que você quer manter. Tá? Então, esse tipo de parâmetros são os que a gente vai usar. A gente insere esses dados dentro do módulo de planejamento e a gente faz os nossos ensaios, gera os nossos cenários e define qual é o nosso plano mestre, né? Então, quais são as nossas necessidades e quais são as nossas datas, certo? E daí, essa informação a gente devolve para o RP para poder fazer a geração das ordens de produção e as ordens de compra. Uma vez que a gente tiver essas ordens geradas, a gente vai entrar no ambiente de sequenciamento. Então a gente vai enviar ordens de produção, ordens de compra, níveis de estoque, ordens de venda, lista de materiais, lista de processos, tudo isso para a parte de sequenciamento, para a gente poder fazer de novo uma análise do nosso sequenciamento, entender como é que vai estar o sincronismo, quanto de setup a gente vai estar tendo. Aí depois que a gente gerar os nossos cenários, a gente pode devolver essa programação da produção. E a gente pode devolver tanto para o RP, para ele poder atualizar, por exemplo, as datas de entrega de cada operação e os recursos, por exemplo, que eles vão estar sendo processados, né, quais vão estar sendo usados para processar essa operação. Mas a gente pode também enviar para o chão de fábrica direto, porque daí ele pega essa fila de operações que ele vai ter, né, começa a fazer a produção e conforme ele vai fazendo o apontamento, esse apontamento é feito direto no RP. Então essa operação que estava sequenciada, ela tem um apontamento para dizer que ela já foi terminada e essa operação não é mais enviada para o App Center para ser feito sequenciamento, porque ela já foi feita, certo? Ali também existe uma conversa entre o módulo de sequenciamento e de planejamento para a gente poder entender o que já está como ordem firme, né? Para a gente não replanejar o que já está sendo produzido, tá? E naquele pedaço ali de sequenciamento e de apontamento é onde a gente começa a enxergar o MES, né? Então o MES é onde vai fazer essa ponte entre ERP e chão de fábrica, tá? Agora vamos falar um pouquinho de apontamentos, porque os apontamentos eles são uma parte bastante importante dentro do processo de programação. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma comparação entre o APS e o MES, o APS vai estar olhando para frente, certo? Então, a gente vai estar olhando para o futuro, o que pode acontecer, o que deveria acontecer na próxima semana, no próximo mês. Quando a gente está falando de MES, ele está olhando para trás, então ele vai fazer os apontamentos, tá? Ele é o nosso retrovisor. E
É claro que os apontamentos eles podem ser feitos manualmente, tá? Não tem problema, eles podem ser feitos por coletor com código de barras, a forma que for mais conveniente para o processo de vocês. Então aqui a gente tem um exemplo de um processo simples, certo? Que a gente tem corte, fresa, qualidade, montagem e embalagem. E ali o óculos, né, ele é como se fosse um apontamento ao final de cada operação. Então, quando eu terminei a operação de corte, eu faço um apontamento, terminei fresa, eu faço um apontamento. Então, o RP está sabendo qual é o estágio em que cada operação está. Só que vamos imaginar o seguinte: se por um acaso eu não tiver apontamentos na fresa e na qualidade, né, eu só tiver quando termina a minha montagem. Então aqui a gente tinha 5 apontamentos e agora a gente só está com 3. E isso faz com que a gente acabe gerando uma caixa preta, certo? Essa caixa preta ela vai fazer com que a gente fique um pouco cego nesse pedaço da operação, porque várias coisas podem acontecer e a gente não vai ter controle. Pode acontecer, por exemplo, de a gente ter uma operação da fresa, da qualidade, e a gente ter uma espera muito grande até chegar na montagem. Então a gente vai ter um tempo de processo, né, um WIP, muito maior do que o que a gente desejava, só que a gente não vai conseguir consertar isso porque a gente está sem visão dos outros processos. Outra situação que pode acontecer, por exemplo, é se a gente tiver uma operação que está com o tempo errado às vezes. Então a nossa operação de fresa está com um tempo muito maior do que deveria ser, só que a gente não está tendo a visão porque a gente está olhando essas 3 operações como se fossem uma só. Tá? É claro que a gente está dando um exemplo, só que não é sempre que precisa apontar cada operação. Porque às vezes você tem operações que estão cadastradas no roteiro, mas elas são operações pequenas, operações simples, né? E a gente pode considerar como se as 3 operações fossem uma só. Esse estudo, né, a gente precisa fazer quando a gente estiver entendendo o nosso processo, para saber se vale a pena controlar ou não. Certo, vamos passar agora para entender como funciona essa parte de conversa de dados entre os sistemas. É um pouquinho mais de TI, mas assim, é importante a gente ter uma ideia simples, né, de como que funciona essa conversa de dados. Então, o RP vai ter o banco de dados dele, certo, no servidor dele, alguma planilha que às vezes possa ser relevante para a programação. E do lado direito existe o servidor em que o App Center vai estar instalado. Tá? Então, os dados vão ser enviados do RP para o nosso banco de interface. Tá? Esse banco de interface ele vai basicamente receber algumas tabelas, por exemplo, ordem de produção, né, a nossa tabela de recursos, né, que são as nossas máquinas, as nossas tabelas, por exemplo, de fornecimentos, que são os nossos estoques e compras. Então a gente vai receber essas tabelas, a gente pode fazer algum ajuste de dados, né, para a gente poder corrigir algum formato. E depois que a gente fez isso, a gente vai inserir esses dados dentro do App Center para ele poder processar os dados. Né? Vocês vão fazer os cenários, gerar todas as situações que vocês quiserem enxergar dentro da fábrica, fazer as avaliações e depois, quando vocês clicarem em salvar, por exemplo, dentro do software, os dados vão voltar para o banco de interface e você vai poder escolher o que vai fazer. Então, você pode devolver ele para o RP, que nem a gente comentou antes, ou a gente pode pegar esses dados aí e enviar para outro lugar, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona essa conversa de dados entre o RP, né, e a parte do App Center APS. Então, aqui essa última parte, né, essa última parte aqui a gente está fechando essa visão de infraestrutura. É claro que é uma visão um pouco mais técnica, mas ela é importante para a gente poder entender as demandas do software, tá? Então, aqui a gente vai ter, naquele servidor que a gente vai estar instalado o App Center, vai ter um Windows Server, né, 2012, 16 ou 19. A gente usa a versão gratuita do SQL, tá? Então é a versão Express. Ali a questão de memória RAM e de disponibilidade de dados, né, de espaço de disco, isso varia muito de como foi feita a parte de dimensionamento do projeto de vocês, tá? Então aqui é um exemplo.
A parte de acesso remoto é importante para poder dar suporte nos dados, né, e fazer alguma parametrização nova dentro do software. E do lado do usuário final, né, o Key User, é importante que a gente tenha um monitor um pouquinho maior, porque como é uma ferramenta bastante gráfica, né, é importante que a gente consiga explorar melhor isso, tá? Então aqui a gente encerra a parte do módulo 2, para a gente ter essa visão de dados, como eles conversam, a parte de apontamentos e uma visão geral da infraestrutura.